Saudações a todos. Estamos vendo no livro uma determinada passagem do livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, e nós falamos justamente sobre aquele momento em que Jesus se faz presente junto àquele primeiro grupo de cristãos que são sacrificados ali em Roma, no Circo Máximos, e retornam ao plano espiritual e embevecidos, né, com tudo que estavam vivendo, experienciando e a alegria de ter cumprido com os deveres, né, e aguardavam a chegada de Jesus. Sentiam que ele viria e a atmosfera se fez ali tal qual no Tiberíades, quando aqui encarnados, né, que abraçaram a causa do Cristo, buscavam-no ali para beber das suas palavras, dos seus ensinamentos, da sua presença divina. E então, dando continuidade, né, Jesus já está, nós vimos que Jesus já faz muitas colocações, como os alertando que quando as trevas se fizessem mais densas, ele enviaria um outro consolador, aquilo justamente que ele já havia dito, né? Ele havia preparado enquanto estavam aqui para tudo isso e está reafirmando, né? Que esse momento chegaria. E por que ele está reafirmando que esse momento chegaria? Porque para que eles tivessem em mente que a tarefa deles continuaria, e com certeza é o que eles desejavam, né? Porque são espíritos que trabalharam na construção, trabalhar e trabalham, né? Na construção do reino de Deus aqui nos nossos corações, através dos ensinamentos de Jesus, e tem estado conosco, né? Por inúmeras ocasiões, inúmeras vezes. Então, Jesus está ainda falando a eles, e vamos dar continuidade ao último áudio, que foi o áudio do sábado, né? Que trouxemos essa passagem do livro Há 2000 anos, essa belíssima obra. Então vamos lá, terminando a exposição de suas profecias augustas, sua figura sublimada eleva-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodias divinas e incomparáveis, invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Então, nós paramos no ponto em que ele termina a sua preleção e eleva-se às alturas, tal qual elevou-se no Monte das Bem-aventuranças na ocasião da sua última apresentação àqueles tantos que o aguardavam, e foi a última vez que ele se fez presente desta forma, em que muitos ao mesmo tempo o viam, né? Chamado ali os 500 da Galileia, tal era a multidão daqueles que o aguardaram nesta ocasião, porque pressentiam a sua volta, né? A sua volta em espírito, com o seu corpo espiritual materializado de certa forma, para que pudesse ser visto, ouvido, né? Por todos ali no Monte das Bem-aventuranças. Vamos continuar aqui no texto. Todos os presentes, genuflexos na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria, enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhes competia levar a efeito no curso incessante dos séculos. Flores de maravilhoso azul celeste choviam do alto sobre todas as frontes,
desfazendo-se todavia ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. A Lívia, que é a esposa de Emmanuel, né? Ela chorava, desculpem, a Lívia, esposa de Públio Lentulus, né? Ou Públio Lentulus, como falam, porque Emmanuel é essa encarnação, como Públio Lentulus, é uma das tantas outras encarnações desse espírito Emmanuel, né? A quem tanto somos gratos, né? Por tudo que ele fez e com certeza permanece fazendo, especialmente pelo seu trabalho junto do Chico, né? Então Lívia chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão, com seus generosos ensinamentos, a instruía das novas missões de trabalho santificante que lhe aguardavam a dedicação no plano espiritual. É muito interessante nós lermos toda essa riqueza de material que temos, né? Porque isso desfaz de vez aquela ideia infantil, né? De morrer é descansar, o paraíso, né? É trabalho, né? O amor necessita do trabalho constante. Meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens, diz ela, tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além da de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. Ela está constatando ali junto de Simeão, o velho Simeão, né? Que se soubéssemos das alegrias que nos aguardam, essas lutas, né, até mesmo as agonias terrestres, né, essas coisas todas que vivemos, não seriam nada diante do que nos aguarda, do que aguarda aquele que faz a sua parte, né? Sim, filha, acrescentou Simeão, como se os seus olhos pousassem serenamente nos quadros do futuro. Um dia, todos os seres da terra hão de conhecer o Evangelho do Mestre. Todos os seres da terra hão de conhecer o Evangelho do Mestre, observando-lhe os ensinos. Para isso, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres, buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas. Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz e verdade. Sucumbiremos na cruz infamante ou daremos o sangue em repasto às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que dormitam nas almas dos nossos companheiros da existência terrestre, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo. Nesse instante, todavia, Lívia notou que um grupo gracioso de entidades angélicas distribuía as graças do Senhor naquela paisagem florida do infinito, organizada no além como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento da missão divina. E é dito, né, em outros momentos aqui nessa obra,
que abriu-se um caminho. Esse grupo de primeiros cristãos, devorados ali pelas feras famintas, no auge, né, no clímax de uma festividade, ele acaba, esse caminho acaba surgindo, né, um caminho se abriu para esses primeiros cristãos, conforme iam abandonando os corpos de carne e lúcidos, cantando, louvando a Jesus, né? Então, conscientes, é aquele estado de consciência, né? Que a nova psicologia aí nos traz, esse estado de consciência. Então, eles tinham um estado de consciência tal, plena, que ao afastar-se, abandonando ali aquela carcaça toda ali, machucada, ferida, ensanguentada, né? Pelos dentes ali, pelas patas daquelas feras, daqueles leões. No entanto, suas almas lépidas, conscientes, louvando, né? Louvando a Deus e buscando a Jesus. Então, abriu-se para eles, né? É dito que esse caminho, porque eles partiram juntos para as alturas, né? Que justamente foram levados para essa instância, né? Onde estão, onde está sendo descrito toda essa situação neste capítulo que estamos vendo. E é narrado que, conforme eles passavam, era uma vibração tal que muitos que jaziam ali naquele ambiente à parte, né? Porque é interessante entender como se dá, né? Eles abriram um caminho luminoso, mas ao atravessar, né? Atravessam por regiões tenebrosas onde há o choro, né? A dor, a angústia. Então, muitos desses corações se beneficiaram dessas vibrações, que partiam desses corações felizes, que ascenderam, né, na busca daquilo que mereciam. Junto à magnanimidade. Não, agora é aqui. Todos os que haviam alcançado a vitória celeste com seus esforços nos martírios santificantes retemperavam agora as forças morais e desejavam conhecer novas esferas de gozo espiritual, novas expressões da vida noutros mundos, recebendo outros conhecimentos nos templos radiosos e sublimes da eternidade, restabelecendo ao mesmo tempo o equilíbrio de suas emoções. Então é o desejo, né? É o desejo do espírito de buscar, sempre buscar mais, né? Junto à magnanimidade dos mensageiros de Jesus, sublimados planos foram arquitetados. Novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções no reencontro de afetos inesquecíveis que haviam antecedido os missionários do Senhor na noite escura e fria da morte. Então, aquele desejo dos encontros, dos reencontros, né? O desejo de oficinas de novos estudos, novas emoções. Mas, chegando-lhe a vez de externar seus mais recônditos desejos, então, cada um a um, ia colocando ali os seus planos, as suas vontades, né? Aí chega a vez de Lívia, a nobre companheira do senador. Depois de auscultar os seus sentimentos mais profundos, respondeu entre lágrimas ao emissário de Jesus que a interpelava. Mensageiro do bem, as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza. Se eu pudesse penetrar-lhes a excelsitude em companhia do coração que é metade do meu,
da alma gêmea da minha, que a sabedoria de Deus em seus profundos e doces mistérios destinou ao meu modo de ser desde a aurora dos tempos. Não desejo menosprezar a glória sublime dessas regiões de felicidade e de paz indizíveis, mas no meio de todas estas alegrias que me rodeiam, sinto saudades da alma, que é o complemento da minha própria vida. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer do lodaçal do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permiti que possa protegê-lo em espírito, a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus, igualmente, de modo que também trazer aos pés de Jesus igualmente, né? Assim como ela está, que ela pudesse trazer o seu companheiro, de modo que também receba as suas divinas bênçãos. A entidade angélica sorriu com profunda compreensão e terna complacência, exclamando: sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. As perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas venturas, junto dos nossos bem-amados que se encontram na Terra ou noutros círculos de provação do universo. Então vamos dar uma parada para compreendermos, né? Trazermos aí algumas elucidações para quem não leu a obra. Na verdade, eu sempre digo que ninguém deveria retornar ao plano espiritual sem ler esta obra, né? Essa obra-prima. Mas o que ocorreu? O senador, né, Públio Lentulus, de muita dignidade, a gente percebe, né, de uma retidão de caráter, mas produto do seu tempo, produto da sua casta, né? Então ele trazia aquele orgulho de casta. E por esse orgulho de casta, ele comete erros gravíssimos que comprometeram a sua existência. Como acreditar numa cilada bem urdida, em que ele acaba aceitando a difamação, aceitando a mentira de mentes cruéis, em que tudo é preparado para que ele acreditasse que Lívia o traía com Pilatos. Naquele momento em que ela adentra o palácio para interceder por Jesus, para rogar a Pilatos, o governador ali daquela região, para rogar a ele que intercedesse por Jesus, né? Mentes ciumentas, ardilosas, cruéis, armam para que ele entenda que ela estaria tendo um encontro oculto com Pilatos. E ele acredita. E fica distante da esposa por 25 anos. Também acaba não tendo compreensão por aquele que rapta o seu filho por vingança, não dá para nós entrarmos em detalhes, pede ali a sua compreensão. Naquele momento, talvez ele pudesse resgatar ainda o filhinho, né? Mas ele acaba não cedendo e, enfim, foram situações que ele criou e que desencadearam essa dor tão grande, né, da sua amada, quando ele justamente compreende que tudo não passou de um grande engano, que a sua amada sempre lhe foi fiel, quando ele prepara tudo
para depositar aos seus pés o seu amor, a sua gratidão e o seu pedido imenso de perdão, ela é devorada pelos leões, justamente naquela festa que se fazia em homenagem a ele. E um dos homenageados, mas ele vê, no meio daqueles olhos, ele encontra o olhar dela, mesmo ela vestida com roupa de escrava, porque ela quis se sacrificar. Ela obrigou a sua ama a colocar a roupa da nobreza, né, de Patrícia, e vestiu a roupa de escrava. Então, ela foi sacrificada e a ama foi libertada ali daquela prisão, naquele espaço em que estavam. Então, mas nessa mesma encarnação, Públio Lentulus consegue encontrar-se com Jesus, consegue compreender a Jesus, ouvindo dessa mesma ama, né, todos os ensinamentos, todas as vivências que essa ama ali como cristã trazia a ele e a sua filha tão amada, Flávia. Então foram dias e dias de contemplação, de reflexão, de estudo, e ele parte daqui já totalmente modificado. Mas foram encarnações que ele teve, algumas encarnações, algumas até que temos notícias, né? O Emmanuel, através do Chico, nos deu, mas nenhuma mais ainda com a Lívia ao seu lado. É um processo de reconquista. São aprendizados que nós temos que ter. Lei de causa e efeito. Todas as nossas ações geram consequências e muitas vezes as nossas ações impetuosas, em que nos deixamos levar pelo nosso orgulho e do que nos enceguece e não percebemos ali a realidade, nos afasta daqueles mais amados. Nos afasta de que forma? Daquele convívio mais estreito, né? Até que haja o momento da reconquista. O tempo se esgotou, ficam então para nós essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos falar hoje sobre o egoísmo. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego, que somente sabe ver a si próprio. A vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção, ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios, ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Francisco VI, Duque de La Rochefoucauld, escritor francês do século XVII, dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. A afirmativa é válida porque se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que os inclua no rol dos generosos e de grandes altruístas. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo. Como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar
se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculado a ela. É oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de andar, falar, vestir ou se enfeitar, que em realidade são saudáveis e naturais, mas há uma causa mais complexa e profunda. O motivo de nossas análises e observações é o estado íntimo do indivíduo vaidoso, ou seja, o que está por baixo do interesse da exibição e dessa necessidade de ser visto, a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Na fase infantil, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz à sua já existente bagagem espiritual. Ao produto de suas vidas passadas é anexada a visão dos adultos, membros de sua família atual. Portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver. Filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas, carregando uma grave dependência psíquica de destaque. Comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmitem aos filhos toda uma forma de pensar e agir, alicerçada na preocupação com os rótulos e com a escala de valores pela qual foram moldados. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses e propriedades. Na atualidade, por menor que seja a classe social em que se encontra constituída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. A riqueza amoedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo não intencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida, através do somatório dos gestos, das conversas, das atitudes ou dos comportamentos do dia a dia. A presunção leva os indivíduos a se casar não por amor, mas a se unir a alguém que lhes proporcione um melhor status social, uma roda de amigos de projeção e um nome importante. Enfim, as uniões matrimoniais acontecem quase sempre por interesse pessoal, sem se levarem em conta os reais sentimentos da alma. A supervalorização social e econômica de determinada profissão ou emprego influencia as escolhas de conformidade com a realização externa, em detrimento das inclinações e vocações internas. Há profissões tradicionalmente ambicionadas, como medicina, engenharia e outras tantas de mais recente valorização nos dias atuais, que os pais almejam para os filhos, tentando assim solucionar suas próprias frustrações e evidenciar sua própria pessoa com o brilho profissional de seus familiares. Condicionando-os a viver uma existência estereotipada, justificam-se com a representação de uma dedicação e proteção ao ambiente doméstico, quando na realidade o que cultivam é o prazer da notoriedade. Quando o eminente educador Allan Kardec indagou os semeadores da Era Nova qual a maneira de extirpar inteiramente do coração humano o egoísmo, fundado no sentimento do interesse pessoal, ele recebeu a seguinte orientação. E aqui eu vou ler a questão 917 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Qual o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas,
a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, sim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Esse foi Fenelon. Temos também uma observação de Kardec a respeito dessa questão. Se houver tempo, eu leio para vocês. Vamos continuar. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. Ora, essa importância ao sentimento de personalidade da qual os espíritos de escola se reportam, nada mais é do que a vaidade. Além da educação familiar, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo um mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Novelas e filmes exibem os padrões a serem atingidos. As criaturas imaturas, que receberam uma educação voltada para esses valores superficiais, tentam se comparar e competir com os modelos da televisão, ou com as estrelas e astros do cinema, gastando tempo e energia, porque se esquecem de que são incomparáveis. As almas não são clichês umas das outras. Todos temos características individuais e próprias. Os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Um comentário aqui, esse livro, ele foi escrito em 99, então muito antes do surgimento das mídias sociais. Mas é uma avaliação, uma crítica social tão pertinente que continua sendo muito atual. Não há razão para nos compararmos com os demais, pois cada indivíduo tem sua razão de ser no universo. Se a natureza nos criou para sermos mangueiras, não devemos querer produzir como as laranjeiras. Lembremos-nos, contudo, de que, tal como a semente, que contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore, também nós possuímos em essência todos os componentes de que necessitamos para ser criativos, originais e bem-sucedidos.
Paulo de Tarso assim se reportava aos moradores da Galácia. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isso está em Gálatas 6, versículo 3. À medida que os homens tomarem consciência do seu próprio mundo interior, reconhecerem-se filhos do poder do universo e instruírem-se sobre as infinitas possibilidades da vida eterna, deixarão a doentia preocupação com as aparências, a frustração crônica que possuem por imitar os outros e a atitude de camaleão que cultivam com uma autoimagem para agradar o mundo em seu redor. E aqui mais um subtítulo sobre o egoísmo. A mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um refreamento de sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas na Terra, comenta: a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Essa é a questão 882 do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho. Está no livro 3º, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. A propriedade que resulta do trabalho é um direito natural tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. E as vozes do céu, sob orientação do Espírito de verdade, afirmam: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? A avareza não deve ser entendida apenas como um defeito ou uma falha humana a ser corrigida de modo compulsório, mas precisa naturalmente ser compreendida em sua origem mais profunda. A falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades dos outros têm raízes numa defesa psicológica que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu conteúdo intelectual. A criatura sovina isola-se em si mesma. Nada tem importância para ela, a não ser a contenção doentia e generalizada em relação à sua própria vida interior, e não só em relação aos outros, como se pensa habitualmente. A mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, mas também pode aparecer como um refreamento de sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. Como a matriz interior se fundamenta numa necessidade reprimida da pessoa que não consegue se relacionar com outras, nem mesmo delas se aproximar para a permuta de experiências e afetividade, ela se sente solitária e assim compensa-se acumulando bens. Constrói torres e muralhas imensas para se proteger do empobrecimento que ela mesma vivencia inconscientemente há muito tempo, e a escassez e a inibição da aproximação social e afetiva. Cria toda uma atmosfera de autonomia por possuir valiosos objetos exteriores destinados a suprir a sensação de vulnerabilidade que sente ao lidar com as pessoas. Na atualidade, tenta-se resgatar essa sensação do vácuo interior existente na intimidade da alma humana, com uma reivindicação do desejo cada vez maior de possuir bens materiais. O grande fluxo de indivíduos que buscam os consultórios de psiquiatria e as clínicas das mais diversas especialidades médicas se deve a esse clima de insatisfação e de vazio existencial, que nada mais é que a colheita dos frutos do egoísmo, incapacidade de se relacionar, repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade e a inconsciência de uma vida interna e eterna. A indiferença e a frieza emocional, a apatia e o apego patológico, bem como o distanciamento das privações dos outros, são características marcantes das criaturas que alimentam uma paixão egoística pelos bens materiais. São conhecidas como sovinas, mesquinhas ou usurárias. O trabalho interior sempre melhora a qualidade de nossa vida, pois passamos a conhecer a nós mesmos e o universo como um todo, visto que somos levados também por um propósito precípuo
cuja função é de aprender a amar incondicionalmente. Procuremos então viver não como proprietários definitivos de nossas posses, mas apenas como os usufrutuários delas. A técnica para aprendermos a amar usando de generosidade e desprendimento é empregarmos nossos sentimentos e emoções com equanimidade, o que quer dizer dar-lhes igual importância ou utilizá-los com imparcialidade. A seguir faremos breves anotações cuja observação acurada poderá nos fornecer dados importantes para comportarmos-nos com racionalidade. Caridade sem salvacionismo, humildade sem baixa estima, determinação sem atrevimento, obediência sem submissão, bondade sem anulação da personalidade, compaixão sem sentimentalismo, segurança sem impulsividade, perseverança sem obstinação. A avareza é o produto de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfeitar ou distrair o conflito com a busca de bens perecíveis, mas nunca consegue suprir a sensação de carência íntima. Em síntese, o altruísmo é o amor desinteressado, resultado do enriquecimento da vida interior, enquanto a avareza é filha da pobreza do mundo interior, acarretando uma desumanização e uma obstrução da capacidade de amar. Como não vamos ter tempo de fazer a leitura do comentário de Kardec a respeito do egoísmo, da questão 917, convido a todos que separem um minuto desta semana para fazer isso, para reflexionar sobre esse ponto importante, principalmente na semana em que comemoramos a vinda de Jesus para a Terra, o exemplo da generosidade e do amor puro. Um Natal maravilhoso para todos, uma boa semana.